Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça sobre as nossas vidas. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós vamos receber de Deus a orientação para continuar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por mais um dia de vida, por mais, Senhor Deus, um momento em que podemos estar meditando da Tua Palavra. Te adoramos pela noite que o Senhor nos deu de descanso e agora, Senhor, iniciamos este dia agradecidos ao Senhor pelo Senhor ter nos colocado de pé. Te louvamos por poder tomar café, escutar, Senhor, os cânticos dos pássaros, podermos, ó Senhor Deus, ver o sol nascer, podermos trabalhar, termos saúde, nós te agradecemos por isso. Intercedemos por aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, aqueles que estão atrás de um emprego, aqueles que estão atrás de uma provisão, aqueles que estão, Senhor, atrás de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia, até mesmo, Senhor Deus, aqueles que estão precisando de uma doação de alguma coisa. Que o Senhor Deus possa ajudá-los nesse momento de crise, que o Senhor Deus possa sustentá-los, meu Pai, e que o Senhor, ó Pai querido, possa vir com a Tua mão e com a Tua graça sobre nós. Senhor meu Deus, neste momento pedimos para o Senhor falar conosco através da Sua palavra, nos ensinar a Tua lei, nos mostra o caminho a seguir, Senhor. Através da Tua palavra nos ensina, ó Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a Tua bênção e a Tua graça. Confiamos no Senhor, ó Deus, e esperamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir, diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido e guarda-o. Arrepende, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, ela é uma igreja que sofre uma repreensão de Jesus. Ela tem o estado definido por Jesus de quem está morto, embora aparentemente o seu estado, aos olhos humanos, parece de viver, mas o Senhor Jesus diz que eles estão mortos. Ele diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então a igreja de Sardes é uma igreja que tem atividades, que tem obras, mas tudo aquilo que ela realiza está morto para o Senhor Jesus. E é interessante nós termos sempre essa perspectiva de que Jesus, ele nos olha não de forma natural, mas ele olha de forma espiritual. Aparentemente, pode parecer que está certo,
que está bom, mas no interior somente Jesus consegue nos dizer se está bom ou se não está. A igreja de Sardes, Jesus pede para escrever desta forma: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esse versículo faz referência ao capítulo 1, quando Jesus se manifesta a João. Então Jesus está dizendo: João, escreve ao anjo que está em Sardes, isso diz o que tem o Espírito de Deus e as 7 estrelas que simbolizam ali os pastores. Então ele diz: eu sei as tuas obras, que tens nome do que vive e está morto. Novamente Jesus mostra para a igreja de Sardes, para o anjo da igreja, que ele conhece as obras, que ele conhece as ações, que ele conhece os caminhos que a igreja que Sardes estava trilhando. Eu sei as tuas obras. E então ele diz que tens nomes de que vives e está morto. Então o nome de que vive faz uma referência ao conhecimento de Sardes que as pessoas tinham. Quem é a igreja de Sardes? Possivelmente as pessoas diziam: é uma igreja avivada, é uma igreja forte, é uma igreja que faz a obra, é uma igreja que avança. Aplicando aqui para as nossas vidas, quem é tal pessoa? É uma pessoa cristã, é uma pessoa que prega, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que lê a Bíblia, é uma pessoa que está todos os dias na igreja, mas o Senhor Jesus diz: mas para mim está morto. Então devemos sempre ter esta questão em nossas vidas e sempre nos perguntar se nós estamos vivos ou se estamos mortos para Jesus. Porque o Senhor Jesus diz: tem nomes de que vives, mas está morto. Então devemos observar a nossa conduta, a nossa maneira, o nosso comportamento e vermos como nós estamos diante dos olhos de Jesus. Diante dos olhos das pessoas, nós podemos ter qualquer aspecto. Podemos nos apresentar como vivos, podemos nos apresentar como mortos, mas perante o Jesus, ele vai ver o que realmente nós somos. A igreja de Sardes tinha essa posição. É uma igreja viva, é uma igreja que faz a obra, é uma igreja que tem muitas coisas. Mas o Senhor Jesus diz: mas tudo isso é só nome de vivente, mas na verdade está morto. E aqui eu aplico isso para as nossas vidas. Nós não podemos ter apenas o nome de que estamos vivendo, mas devemos viver realmente esta fé em Jesus Cristo. Veja aqui que a aparência de que vive não contou nada para Jesus. Jesus olhou e disse: tem até nome de que vive, tem aparência de que vive, tem o jeito de quem vive, mas está morto. Então ele dá a orientação para o anjo da igreja que está em Sardes, dizendo assim: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Senhor Jesus pede então para o anjo da igreja confirmar o restante, ou seja, mostrar para as demais pessoas que estão prontos para morrer. Então ele diz: porque não achei as tuas obras perfeitas. Ele estava dizendo: vai lá, anjo da igreja, prega a verdade, mostra o caminho, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então veja só que a igreja de Sardes, ela tinha obras, mas não eram perfeitas. Ela tinha obras,
mas não eram perfeitas. E a questão aqui é perfeitas diante de Deus. Então Jesus olhou para as muitas obras e viu ali imperfeição. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, ele nos chama a sermos perfeitos, filhos perfeitos de Deus. O Senhor Deus, quando vai falar com Abraão, ele diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição aqui não é ser alguém sem erro ou sem falha, mas é alguém que busca constantemente o agradar a Deus. Aquele que busca constantemente agradar a Deus, ele se torna perfeito, a sua obra se torna perfeita diante de Deus. A nossa pergunta, então, deve ser essa: tens nomes de que vives, mas diante de Deus as obras são perfeitas ou imperfeitas? Veja que o que vale não são o que as pessoas dizem, mas o que o Senhor Jesus diz. Diante das pessoas, muitas obras, mas diante de Deus, as obras de forma imperfeita. As obras estavam de forma imperfeita, revelando que tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus deve ser feito com sinceridade, com mansidão, com cuidado e com muita dedicação. E então vem a repreensão, a exortação. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda. O Senhor Jesus mostra que a igreja de Sardes, ela deveria lembrar. A memória deve ser trabalhada para ter então a visão correta. O Senhor Jesus, ele sempre trabalhou isso nas cartas. Na carta de Éfeso, na carta de Pérgamo e também na carta de Tiatira. Esta expressão de dizer assim, lembra-te, arrepende-te. Esta expressão de lembrar deve ser algo que nós devemos realizar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda. O que a igreja de Sardes tinha recebido? O que ela estava recebendo? O que ela tinha ouvido? Ela tinha ouvido a palavra. A palavra do Senhor Jesus estava falando: olha, vocês não estão bem, vocês estão mortos. Então lembra disso, lembra do que vocês têm recebido e ouvido e guarda isso que eu estou falando no coração de vocês. Guarda essa exortação que eu estou trazendo para vocês. Nós devemos sempre guardar as palavras de Jesus, ainda que sejam palavras exortativas, palavras que vêm ao encontro do nosso eu, do nosso ego, muitas das vezes, mas devemos lembrar dessas palavras, lembrar do que estamos ouvindo e, mais do que isso, guardar isso no nosso coração. Então ele diz: arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão da noite. Então ele diz: arrepende-te, lembra o que você recebeu, o que você ouviu, e guarda, e arrepende. O arrependimento deve estar no nosso coração constantemente. Essa palavrinha não pode sair. Arrependimento. Estar arrependido, ser alguém arrependido, deve ser a nossa atitude. Nós devemos ter esse comportamento, nos arrepender diante de Deus das nossas ações, das nossas obras que não o agradou. Arrependimento, ele é produzido no coração e ela nos liga a Deus. O Senhor Jesus, ele deixa isso estabelecido nas igrejas que ele já falou: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Ele deixa claro que o arrependimento deve estar sempre à tona, deve estar sempre nos nossos corações. O Senhor Deus,
disse a Salomão que ele ouviria as orações feitas naquele templo, desde que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos, se convertessem e se voltassem a ele. Então ele ouviria do céu as suas orações. Então veja isso, que o arrependimento deve estar no meu e no seu coração. E ele diz então: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Ele, além de falar do arrependimento aqui, além dele falar sobre as obras que eles estavam fazendo que não eram perfeitas, ele diz: eu quero que vocês estejam vigilantes. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Olha que interessante. É uma igreja que tem obras, é uma igreja que faz muitas coisas, mas as suas obras não são perfeitas, e aqui está o segredo. É uma igreja que não tem vigilância. A vigilância deles era uma vigilância sem cuidado, sem preocupação, uma vigilância que não tinha responsabilidade. Então o Senhor Jesus chama a atenção para eles vigiarem. A vigilância é necessária. Vigiar as nossas vidas é muito necessário. As pessoas sempre dizem que é importante o jejum, é importante o estudo bíblico, é importante a oração, é importante, de fato, estas coisas são necessárias, essas coisas são muito necessárias, podemos assim dizer, mas o vigiar é ainda uma arma extraordinária que nos permite errar menos, que nos permite prestarmos atenção nas nossas atitudes, vigilância. O Senhor Jesus, ele diz assim para nós vigiarmos e depois orarmos, para não entrar em tentação. Então a vigilância, ela deve sempre estar na nossa mentalidade. Será que estou vigiando? Será que estou sendo um vigilante? Será que estou como um soldado vigilante constantemente? Porque se eu não vigiar, então eu não vou saber que hora o Senhor Jesus vai aparecer. E aqui a expressão não é saber o momento exato em que Jesus vai vir, mas é estar com a vida sempre ligada nesse sentido. Ele vai vir e eu estou vigilante. Ele está chegando e eu estou vigilante. Agora aquele que não vigia mais, ele não se preocupa. E quando ele não se preocupa, o Senhor Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja, vai chegar na vida dele, às vezes para levar ele pessoalmente, e ele não está vigiando. E então ele pode perder todo o processo, toda a carreira de fé que ele trabalhou. Então ele diz no verso 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Esse texto é maravilhoso. Embora na igreja de Sardes havia pessoas que não estavam ali vivendo a agradar a Deus, não estavam fazendo as suas obras perfeitas, existia ali algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Olha que coisa linda. Nós estamos vestidos espiritualmente com uma roupa extremamente branca, e é nosso dever permanecer assim, puros, santos, irrepreensíveis diante de Deus. E ele diz assim, que algumas pessoas não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco. Então existia ali irmãos que estavam lutando sobre a questão da santidade. Embora alguns
já não estavam se arrependendo, nem vigiando, nem fazendo as obras perfeitas e vivendo como alguém que vive, mas estava morto. Existia um outro grupo de pessoas em Sardes que estavam preocupados com a santidade, estavam preocupados com a mentalidade, como que estava a vida. E então o Senhor Jesus elogia este grupo, dizendo assim, que estas pessoas andarão de branco comigo, porquanto são dignas disso. Olha que interessante, são dignas disso. Por que são dignas? Porque têm se esforçado para não contaminar as vestimentas, têm se esforçado em um mundo cheio de contaminação, cheio de sujeira, cheio de lascívia, cheio de idolatria, cheia de inimizade, de porfias, mas existe ali esse grupo que está lutando contra e permanecendo fielmente ao Senhor. Então serão dignas disso, de andar de branco com o Senhor Jesus. E então ele diz no verso 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo, aquele que permanecer santo comigo, ele se tornará santo na eternidade. E nem de nenhuma maneira vou riscar o seu nome do livro da vida, ou seja, ele será salvo, livre do inferno, livre de uma eternidade sem Deus. Não, ele vai estar ao meu lado. E ele diz assim: confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então o Senhor Jesus estava dizendo, aquele que permanecer santo, íntegro, fiel ao Senhor, este vai ter a garantia da salvação, e eu ainda vou confessar, eu vou falar o nome dele diante do meu Pai, e eu vou falar o nome dele diante dos anjos que estão nos céus. Olha que coisa linda. Imagina só, Jesus Cristo falando o seu nome diante do Pai, falando o seu nome diante dos anjos, dizendo, este aqui eu conheço, esse aqui é meu, esse aqui anda de branco comigo, esse aqui eu conheço o sofrimento, a dor, a angústia que ele passou para chegar até aqui, porque ele venceu, foi difícil, mas ele está aqui e eu o conheço. E ele vai então confessar diante de Deus Pai e diante dos anjos. E então ele termina como todas as outras igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem tem o ouvido para ouvir a mensagem, ouça, porque o Espírito fala com a igreja. Amém? Que nós possamos ter esse comportamento de santificação e possamos ser vivos verdadeiramente, para não sofrer esta repreensão que Sardes recebeu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, ó Deus, por esta palavra. Estudamos a igreja de Sardes e vimos, Senhor, que devemos estar vivos, não somente de aparência, mas no interior, estar vivo com o Senhor para produzir obras perfeitas que te agradam. Senhor, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Nos arrependemos, nos ensina a vigiar, nos ensina, Senhor Deus, a estarmos sempre atentos, a vivermos uma vida que lhe agrada. Ó Deus, nos ajude a continuar com as nossas vestimentas brancas para um dia andar com o Senhor de branco. Nosso desejo é, Senhor Deus, estar contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo o mal. Que você tenha uma terça-feira abençoada, próspera, que Deus possa abrir as portas em todas as áreas da sua vida, familiar, financeira, ministerial e profissional. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Mais à noite estaremos juntos estudando o livro dos Salmos e aprendendo mais sobre esse Deus maravilhoso. Até o próximo vídeo, querendo Deus.